Revista CBN. Saúde. Nós estamos com a fonoaudióloga Maria Lúcia Dragoni. Ela é coordenadora do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. No dia 16 de abril, agora na terça-feira, será comemorado o Dia Mundial da Voz. E a sociedade está lançando uma campanha. A campanha deste ano é intitulada Seja Amigo da Voz e chama atenção para a saúde vocal em todos os ciclos da vida. Doutora Maria Lúcia, muito boa tarde. Boa tarde, Tânia. É um prazer estar com vocês. Quer dizer, então, que quando a gente fala em preocupação com a voz, já deve existir desde o início, desde o recém-nascido? Com certeza, porque rouquidão nunca é normal. Então, os choros de bebês que são roucos, muito grossos, precisam ser investigados, porque podem estar sinalizando para alguma alteração já de laringe. Ah, se o choro do bebê, o grito do bebê é mais rouco, pode ser uma alteração, mas aí leva no fonoaudiólogo e já é possível um diagnóstico logo? Não. Leva-se para um otorrinolaringologista, especialista em laringe, para que ele possa investigar o que está acontecendo com as questões anatômicas funcionais dessa laringe. Primeiro a ele, o bebê. Certo. Bom, é comum, é frequente alguma alteração nos bebês? Não é muito comum, mas elas existem. Então precisamos estar sempre atentos a isso. Certo. Em alguns casos, talvez até uma cirurgia ou não necessariamente? Não, aí a gente não pode dizer o que ocorre, mas os otorrinos conseguem diagnosticar isso muito bem e podem auxiliar na condução do caso. Certo. Bom, isso quando é bebê, né? Aí, em outras fases da vida, quais são as preocupações? Na primeira infância, por exemplo? Que tipo de observação é importante em relação à voz? Então, voltando, realmente é importante em todas as fases da vida a gente prestar atenção em rouquidão. Ser rouco não é normal. Rouquidão por mais de 15 dias deve ser investigada por otorrinolaringologistas e por fonoaudiólogos, ok? Agora, na primeira infância, o que é muito frequente? A gente encontrar crianças roucas, por uso excessivo de voz, uso intenso vocal, porque as laringes são mais frágeis nessa fase, até a fase adulta. Então nós precisamos trabalhar com essas crianças para preservar essas vozes e não terem problemas no futuro. Quando a senhora fala em uso excessivo, é o quê? Gritar ou falar bastante por um tempo muito prolongado também já seria suficiente? Gritar ou falar com esforço excessivo por um tempo prolongado. Então o grito a gente tem que deixar sempre para medidas de emergência, tá? Para situações de perigo. Então a gente tem que trabalhar essas crianças para um comportamento vocal mais adequado. E algumas delas têm, às vezes, lesões já do nascimento, a gente diz lesões congênitas, pequeninos cistos, algumas coisas assim, que precisam ser investigadas, tratadas por terapia vocal e por clínica otorrinolaringológica. Certo. Bom, e aí, adolescência. Antes de chegar na adolescência, tem alguma outra observação que a senhora gostaria de fazer na infância? Não, eu acho que, na verdade, o comportamento dos pais, o comportamento comunicativo dos pais é muito importante. Então, famílias onde todos já falam muito forte e alto já conduzem a um comportamento vocal não muito adequado. Então, ter um espaço saudável de voz e de comunicação em casa é super importante nessa fase de crescimento das crianças. Quando chega na pré-adolescência, nós sabemos que todo o organismo se modifica, né? Pela grande alteração hormonal dessa fase. E também a voz se modifica. E aí nós precisamos entender como isso ocorre. Nos meninos é de uma forma muito mais drástica, né? Eles passam a ter uma voz mais grave, até de 1/8 de tonalidade mais grave. E as meninas também passam por uma modificação, mas nos meninos é mais importante. É a chamada fase da muda vocal. E aí vai variando, né? Às vezes fica grosso, aí depois fica fino, né? Exatamente. Fala um bom dia desafinado, etc, né? Até que eles se acostumem com o crescimento dessa laringe, dessa prega vocal. E é super importante notar se isso passa de uma forma tranquila pro rapaz. Se essa instabilidade se mantém ou se a muda vocal não se completa, é muito interessante que se procure também um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto para ajudá-lo a passar por isso tranquilamente. Agora, a voz tem o aspecto fisiológico, né? Vamos dizer assim,
E há também um aspecto do ponto de vista emocional, quer dizer, para a definição da voz da pessoa. Com certeza, Tânia, porque a nossa voz nos representa, concorda? Sim. As pessoas nos identificam por essa voz. Até as questões de como que estou naquele dia de humor, né, de emoção, se nós estamos doentes, se nós estamos cansados, reflete a nossa personalidade. Então, vozes com qualquer alteração, não precisa ser só uma rouquidão, mas, por exemplo, alterações de ressonância que deixam as vozes muito anasaladas, ou tensões de fala que deixam a pessoa sempre parecendo que está falando de uma forma muito rígida, muito brava, eu acho que precisam ser ajustadas. Nós chamamos de aprimoramento da comunicação, da voz, para que realmente ela nos represente de forma adequada. Porque existem crianças que elas têm uma forma de falar, né, e que é, obviamente, transmitida pela voz, muito mais infantilizada do que a idade cronológica, né? Então faz aquela vozinha mais fina e os pais ficam na dúvida se é um problema vocal ou se é um problema emocional. Essas coisas podem se confundir, né? Podem se confundir, com certeza, e precisam ser investigadas de qualquer forma, mesmo que seja só emocional. Porque se eu levar essa forma infantil de fala para minha adolescência, para o meu período adulto, eu vou ter muitas dificuldades de comunicação, de interação com os meus pares, de conseguir uma boa colocação profissional. Então isso tudo pode ser trabalhado com muita tranquilidade e com muito efeito. Uhum. E é mais fácil trabalhar um problema quando é fisiológico ou quando envolve esse fator do comportamento, esse fator emocional? Essa é uma pergunta difícil, porque depende muito do caso. E essas coisas não acontecem tão separadamente, né? Um problema funcional, comportamental ou um problema orgânico. Na verdade, existe um entrelaçamento de coisas. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu sou rouca há muito tempo, eu posso desenvolver um problema emocional com relação a isso e não querer, por exemplo, mais falar em público, não querer me comunicar muito. Tudo isso tem que ser trabalhado em paralelo. Então, essa voz nos representa, ela tem que estar bem e tem que combinar com a pessoa que está falando. A senhora fala da rouquidão, né? A voz rouca é uma voz considerada bonita, né? Sensual e tal. Nenhum nível de rouquidão deve ser admitido? É sempre perigoso? Você tem toda a razão. A rouquidão, na verdade, ou qualquer forma de falar, né? Forma de emitir voz, ela tem um pré-julgamento que é histórico-cultural das civilizações. Então, em algumas regiões se aceita muito mais uma voz rouca como bonita, como até muitas vezes sensual, envolvente. E outras regiões, não. Então, o que nós temos que entender? Que não há, assim, rouquidão pouquinho é um problemão. Rouquidão muito séria é um problema menor. Não. O que nós temos que entender é assim, o quanto esta voz está funcionalmente correta, tanto nas questões anatômicas, nas questões de produção dessa voz, como para as situações de vida das pessoas. Então, as situações sociais e profissionais. Se eu tenho uma voz um pouco rouca, sem um motivo que seja importante, clínico, e eu convivo muito bem com ela não me atrapalha nas minhas situações profissionais e sociais, ela não é um problema. Certo. Okay? Mas ela ser um problema? Depende. Se for muito, uma rouquidão muito leve, que não produza um esforço vocal, que a voz seja ouvida pelas pessoas de forma agradável, sem dificuldade, ela não vai ser um problema no futuro. Não vai evoluir a rouquidão, o que né? evolui é o seguinte, eu tenho uma rouquidão persistente, eu uso com esforço a minha voz o tempo todo, eu intensifico a minha fala, eu vou lesionando um pouquinho mais, até que isso possa se tornar uma alteração na prega vocal mesmo, como os calos de prega vocal, os nódulos de prega vocal. Certo. Bom, a senhora chamou atenção também para o falar alto, né? Que prejudica as cordas vocais. O que é exatamente considerado falar alto? Quer dizer, existe aí um padrão de fala que é difícil também mensurar isso, né? Normalmente o que nós dizemos é o seguinte, nós temos que observar o ambiente no qual nós estamos, tá?
E analisar essa autopercepção inicial do próprio falante é muito importante. Eu tenho que analisar se a intensidade, se o volume, se o quanto eu estou usando de força na minha voz é necessário para aquele ambiente. Muitas vezes nós estamos em 2, em 3, estamos falando muito acima do necessário, muito mais forte do que o necessário. Isso é errado. E devemos prestar atenção também no quê? Ambientes extremamente ruidosos, nos quais a voz da gente não consegue realmente competir com o ambiente. Então, por exemplo, uma balada, você sentado embaixo da caixa de som, você não precisa falar, você deve evitar falar nesse lugar. Porque ninguém vai ouvir mesmo. Ninguém vai ouvir e você vai fazer um esforço extremo e vai estar rouco no dia seguinte. É verdade. Então é melhor evitar falar alto, porque pode danificar. Esse prejuízo é imediato ou pode ser alguma coisa que vai acumulando e trazer um prejuízo mais sério? É cumulativo, você tem toda a razão. Por exemplo, se eu passo uma noite numa balada falando muito forte, no dia seguinte eu estou um pouco rouca, mas a voz vai melhorando. Porém, se todos os dias eu fizer esforço vocal e eu falar intensamente, essa melhora não vai ser tão rápida, a prega vocal acaba ficando em atrito, né? Na verdade, você faz atrito nessa região para falar e vai criando uma modificação nessa estrutura, deixando-a irregular e a rouquidão ficando mais persistente. Certo. Maçã é bom para a voz? A maçã, na verdade, virou um símbolo de cuidado vocal, né? Eu acho isso super importante, porque as pessoas sempre lembram de associá-la a esse cuidado. A maçã, na verdade, ela além de ser super nutritiva, que é uma fruta, que faz parte da nossa boa alimentação, quando nós a mastigamos, nós trabalhamos a musculatura da face, a musculatura interna da boca, flexibilizando, dando um pouco mais de força a ela. E a maçã é um alimento adstringente. Então, normalmente, quando a gente tem muito muco, etc., ele ajuda o organismo a diminuir esse muco. Só que ela não limpa a laringe diretamente, porque ela não passa pela laringe, ok? Ela passa pelo esôfago, tá? Mas ela é muito importante para cuidar da voz e da saúde em geral. Certo. Aliás, a Alessandra Dias está me lembrando aqui do chá de gengibre. Agora nós entramos nos mitos, né? É mito? A gente fica comendo gengibre para ficar com a voz bonita, é mito? Na verdade é assim, muitas são as soluções populares para que a gente cuide da voz, para que a gente cuide de um resfriado muito forte, etc. Então o que nós temos divulgado habitualmente é que há necessidade de bom senso. Então, para algumas pessoas, um chá de gengibre, numa situação especial de gripe muito forte, traz um alívio, traz, na verdade, uma diminuição de muco, entre outras coisas. Mas isto não é uma receita que todos podem aplicar a toda hora, só para melhorar a voz. Como tantas outras, né? Então, bom senso, determinadas coisas fazem bem para determinadas pessoas em determinados momentos, mas nem sempre ela é útil em todos os momentos e para todas as pessoas. E aí não tem uma solução mágica, né? Aliás, essa questão, já que estamos falando aqui de voz e do uso da voz aqui no rádio e tal, que a gente, né, come um gengibrinho, faz o chá para ver se fica com a voz bonita. A beleza da voz, é óbvio que cada um tem o seu timbre, tem o seu potencial vocal e isso é inato, né? E falamos também dos fatores emocionais que também interferem na forma como você coloca a voz. Existem técnicas para tornar a voz mais bonita, mais agradável? Com certeza. Né? Considerando, obviamente, né, o potencial vocal de cada um, que não dá para alterar isso, mas dá para brincar com isso, explorar os potenciais? Então, eu quero até mudar um pouquinho isso. O potencial da voz, ele não é inato. Você tem um sistema de fonação que é inato, uma forma de produzir voz adequada a esse sistema de fonação, mas eu posso sim aprimorar essas coisas. Porque, por exemplo, a forma de projetar a voz, como utilizar a articulação desta fala, como trabalhar com a respiração, com a expiração desse som, como conseguir fazer uma fala mais adequada, eu posso aprimorar. Sim. Então eu sempre posso melhorar. Muitas vezes as pessoas dizem, minha voz é horrível, minha voz é tensa, eu não gosto de falar em público. E travam nesta percepção. Se nós modificarmos alguns traços da produção da voz, com certeza vai haver uma melhora e a voz vai se tornar mais agradável e mais bonita. Quer dizer, dá para melhorar a projeção, né? Que aí entra a questão da potência da voz.
Mas o timbre também, não sei exatamente o termo, mas se a pessoa tem a voz fininha O timbre também, sabe por quê? Porque muitas vezes o timbre, ele não está só associado ao tamanho da prega vocal ou à espessura da prega vocal. Ele também pode estar associado a tensões de fala na supraglote, ou seja, acima da produção da voz, do sinal acústico básico da voz. Então, pessoas que falam, assim, extremamente tensas, às vezes tem aquela voz aguda, sabe, lá em cima, que irrita as pessoas. E melhorado muito, muito. Os resultados são muito positivos. Agora, eu fico pensando aqui. Aliás, eu acho a fonoaudiologia uma área incrível. Justamente porque a voz é algo tão profundo, né? Tão ligado à nossa personalidade, que você mudar uma voz que seja muito aguda e que, portanto, deva refletir algum traço de personalidade, implica em mudar aquele traço de personalidade? Será que dá para mudar a voz sem mudar a personalidade? Ou as coisas são absolutamente ligadas e a mudança é muito mais complexa do que simplesmente mudar o registro? Você está coberta de razão na complexidade da voz e na voz como parte integrante de todos os nossos processos de interação humana.
tá? Então, assim, ela reflete o que nós somos, o que nós queremos, nossas intenções. Aí você diz assim, mas mudar isso é muito difícil porque a gente muda também a personalidade. Eu creio que a gente auxilia a uma estabilidade dessa personalidade. Então, existem casos nos quais vozes agudas masculinas estão atrapalhando excessivamente o desenvolvimento do jovem ou mesmo do adulto profissionalmente. E na hora que você trabalha um pouco esse timbre em termos de ressonância, de projeção dessa voz, de relaxamento da fonação e de outras estratégias de comunicação, você ajuda excessivamente ao equilíbrio dessa personalidade. Também jovens meninas com vozes extremamente infantis têm muita dificuldade de estabilizar essa personalidade. E trabalhando a comunicação, nós fazemos uma mão dupla. Tanto a voz efetiva a personalidade da pessoa, quanto a personalidade interfere na voz e busca-se um equilíbrio. Bom, a fonoaudióloga Maria Lúcia Dragoni conversando conosco a respeito da voz. O Sérgio Ariuaki pergunta aqui na linha mito ou verdade se conhaque para quem faz uso intensivo da voz é recomendável. Ai, ai, ai. É ai, ai mesmo, porque assim, a bebida alcoólica nunca é recomendável, né? Na verdade, a gente deve até evitar de uma forma geral. O que acontece é que quando as pessoas tomam um gole de bebida alcoólica, né? O conhaque no caso, principalmente destilado, é muito pior para toda a saúde da gente, mas ele traz uma sensação de relaxamento. Então essa sensação de relaxamento simula uma melhoria na voz, mas na verdade está se agredindo a mucosa de boca, de esôfago, de região posterior da laringe, e álcool associado a fumo é um dos principais fatores de câncer de laringe. Então nada de conhaque para ficar com a voz boa, né? Mito mesmo. Isso não deve ser feito. O Ed pergunta o seguinte, pergunta que a doutora da voz, que eu trabalho com a voz quando faço eventos ou reuniões que me estendo demais, esse uso intensivo da voz suga toda a energia dele. Acho que é ele, Ed. E não consigo produzir depois. Tem relação? Ele diz que tem a voz grave. Homem. Quando fico nervoso, a atenção se concentra na garganta e dá calo. Então vamos por partes. O uso extensivo da voz por muito tempo, fazendo uma palestra e tal, pode por si só produzir todo esse cansaço? Por si só não, Tânia. O que acontece é o seguinte, se eu já produzo a minha voz com força excessiva, com energia desnecessária para o meu sistema fonatório mesmo, não precisa ser só por causa de um problema orgânico, não. Eu tenho por hábito usar a voz de uma forma com muita força, com pouca projeção, com coordenação respiratória incorreta. Com certeza, se eu falar por muitas horas, eu vou ter um estresse vocal, um cansaço vocal, minha voz piora no final. Que é aquela coisa de falar aqui apertado, né? Isso. Que é o que ele diz. Quando fico nervoso, a atenção se concentra na garganta. Daí fala apertado por muito tempo. E aí pode dar calo? Na verdade, se isso for repetitivo, então se eu faço uso desse tipo de fala por várias horas por dia, vários dias por semana, vários dias do mês, sem descanso, eu gero um atrito vocal e uma modificação na mucosa da prega vocal e pode sim aparecer calo. Muito bem. Porque é cumulativo também, mesma coisa. Olha lá, na linha ainda do conhaque. O César dizendo que no Japão o pessoal usa saquê no conhaque, mas também não é recomendável. Anterior, tá? Zezé, não pode por causa do álcool. Aliás, o chocolate também não é muito. Olha, a gente ouve cada coisa, não sei se faz sentido, vou até perguntar aqui para a senhora, que quando formos entrar no ar, devemos evitar um chá, o café, um chocolate. Prejudica a voz? Assim, olha, tudo que for irritativo para o trato digestivo também é para a laringe.
Então, se você tomar excessivamente café, você está sim trazendo uma irritação ao trato digestivo, produz refluxo gastroesofágico mínimo e lesiona a região cria uma irritação na região posterior da prega vocal que interfere sim no funcionamento. Você falou em café, chocolate para muitas pessoas, chocolate, leite, traz um acúmulo de muco na região de prega vocal, mas é o organismo que produz esse muco, tá? Então, mas é muito individual. A autoobservação cabe muito bem novamente aqui. Então, para os profissionais da voz que sentem que determinadas coisas que eles comem trazem desconforto na voz em seguida, devem evitar esses alimentos. Então, por exemplo, comidas muito condimentadas, saladas temperadas com muito vinagre, carnes muito gordurosas, chocolate, leite. Só que não é assim, excluir isso da minha vida, certo? É só não se alimentar disso no momento em que vai fazer uso da voz. E pelo bom senso, ter uma alimentação saudável. Não quer dizer, o Gilberto Catira pergunta aqui se o café faz mal para a voz. Ele faz mal para a voz ou é só no momento em que você vai fazer um uso da voz? Eu volto a dizer, café em uso excessivo, ele traz a irritação do trato digestivo. E ele é muito assim, na verdade, deixa a gente muito alerta, deixa a gente muito excitado, porque ele tem cafeína. Ok? O uso excessivo desse tipo de bebida, ele vai trazer com o tempo, sim, refluxo gastroesofágico mínimo e prejuízo para a voz. E aí vai ter um prejuízo. Sim. Não só momentâneo, né? Sim, e para a saúde de uma forma geral, a gente tem que ter bom senso, equilibrar esses alimentos todos. Certo. Bom, para fecharmos, uma aguinha é sempre preferível ao conhaque e ao saquê, né? Muito, muito. Então, eu acho que a coisa mais importante é assim, estar bem hidratado, o organismo estar bem hidratado. Então, realmente abre em pequenos goles o dia todo para a voz profissional, para todas as pessoas de uma forma geral, e a autoobservação da própria voz, para poder perceber alterações. Muito bem. Bom, doutora Maria Lúcia Dragoni, muito obrigada pela entrevista. Bom domingo à senhora. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar com vocês. Obrigada e bom domingo também. A fonoaudióloga Maria Lúcia Dragoni, ela é coordenadora do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, nos dando dicas aqui sobre como ter uma voz bonita, como ter uma saúde vocal. Na terça-feira, dia 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz. Vou colocar o link com o áudio dessa entrevista lá no Twitter, no twitter.com/Tânia Morales. Fica disponível para todo mundo, para o ouvinte que é twitteiro, aquele que não tem um perfil no Twitter também fica disponível para as pessoas e, obviamente, no site.